Bom dia a todos. Agradecer a oportunidade à organização de estar aqui a apresentar e a possibilidade de partilhar esta experiência. Copia, cábula orientada para a inteligência arquitetónica, e que também desdobrei aqui, até porque, pela possibilidade de extensão desta estratégia para outras áreas disciplinares que não apenas a arquitetura, introduzi aqui a questão da analógica. Ora bem, cópia, como todos sabemos, a cábula é provavelmente das mais velhas técnicas e, portanto, tive curiosidade de perceber o que é que está por trás aqui desta questão da cópia, sobretudo para lhe explorar os aspectos inovadores, se quisermos assim dizer, e, portanto, consultado um dicionário idóneo, a cópia também se pode entender como abundância, como posse ou como um ajuntamento de recursos ou meios. O inovar, na verdade, contém em si a ideia de renovar, de trazer de novo, ou de fazer algo como não era feito antes, ou fazer de modo diferente. A cábula, de facto, como sabemos, tem esta condição clandestina, mas o facto de muitos estudantes a usarem, eu preferi ver a sua dimensão como auxílio a um exame escrito. Portanto, aqui, o propósito da copia que aqui se apresenta não é legitimar a cábula, mas antes sanar a sua condição fraudulenta, convertendo em ferramenta operativa. E aqui o desenho é uma ferramenta de aprendizagem, um dispositivo relacional e um instrumento crítico que permite identificar tipos, formas e recursos de inteligibilidade. Portanto, a copia e não a cópia, de alguma forma, para colocar a tónica na ação, copia. Aliás, o arquiteto Álvaro Siza tem uma expressão que é precisamente o mestre a perguntar ao discípulo: copiaste bem? Sim, mestre. Então copia outra vez. Porque tem a ver com esta ideia que em arquitetura não estamos a inventar nada, estamos a reinterpretar, a renovar. Portanto, a copia é um instrumento individual de estudo, de consulta no teste ou exame, é um memorando gráfico, manuscrito, estas são as suas condições, baseado em desenho, diagramas e sínteses comparativas. A estratégia desloca o foco da acumulação de informação puramente histórica para a capacidade de relacionar criticamente, reconhecer padrões formais e tipológicos e estruturar conhecimento através das competências próprias do pensamento arquitetónico, alicerçado no desenho como língua-mãe no campo da arte e da arquitetura. Surgiu como uma resposta estruturada a 3 problemas no processo de avaliação da componente teórica. As ferramentas informais, imprecisas e promotoras de estudo passivo com reprodução de erros, que é o que mais depressa se reproduz. A fraude, no sentido da transgressão perante os princípios estabelecidos no processo de avaliação, se não é suposto tê-la é fraude. Se é oficial, digamos, ou se é permitida, então ela deixa de ser uma fraude. E, de alguma forma, a obsolescência, no fundo, isto expande-se também na reflexão em torno da obsolescência de processos de aprendizagem centrados exclusivamente na memorização, sobretudo no atual contexto dos desafios colocados pela inteligência artificial. A oportunidade da copia como estratégia pedagógica ofereceu-se numa situação circunstancial, na transição de semestres no ano letivo 22-23, com a transferência da regência da então docente Marta Oliveira para mim. Assumiu uma condição negocial neste contexto muito específico, no âmbito da realização do primeiro teste, e constituiu-se como um documento auxiliar de memória de consulta oficial. Nos anos letivos seguintes, já sob minha inteira responsabilidade, decidi manter o memorando não como uma cedência, ou não como mantendo essa cedência negocial, mas intencionalmente enquanto estratégia pedagógica. E entendida como uma oportunidade de renovação ou de inovação, que é, na verdade, a fim do ofício da arquitetura e por extensão da arte, nos desdobramentos disciplinares da prática, da teoria, da história e, sobretudo, dos processos de aprendizagem. All history becomes subjective. Every mind must know the whole lesson for itself. É uma ideia sobre a ideia de história de Emerson, ou então de Almada Negreiros, quando diz que nós somos do século e estamos sempre no século, digamos, de inventar outra vez as palavras que já foram inventadas, ou então a exposição de Georges Didier Huberman no Museu Rainha Sofia, em 2010, a propósito
do Atlas Mnemosyne de Rabi Warburg, e em que se coloca precisamente esta ideia do Atlas, como carregar o mundo às costas ou como interpretar o mundo. E, portanto, sobre uma mesa há uma nova forma de contar a história, distante das estruturas históricas e estilísticas da crítica de arte académica. Portanto, há uma possibilidade de reconfigurar a ordem das coisas, dos lugares, do tempo. É, na verdade, o próprio tempo que se torna visível. Cabe a cada indivíduo, artista ou académico, pensador ou poeta, ou estudante, docente ou estudante, transformar essa visibilidade no poder de o ver, de ver o tempo. Um recurso para observar a história, envolvendo a arqueologia e a crítica política, desconstruindo o tempo e imaginando modelos alternativos. A disciplina, a Unidade Curricular de História da Arquitetura Portuguesa, tem 12 ECTS, tem aproximadamente 160 estudantes, situa-se no 4º ano, que na verdade é o primeiro ano do 2º ciclo do mestrado integrado em arquitetura, e visa fomentar a relação, a copia aqui visa fomentar a relação entre as duas componentes da UC, promovendo a compreensão dos modos de expressão arquitetónica a partir do redesenho comparado e tipológico das formas, no reconhecimento de constantes, tanto morfológicas quanto plásticas, e não decorrendo de enunciações teóricas e estilísticas tendentes a generalizações padronizadas. Exemplificando, não é para um arquiteto tão relevante debitar aquilo que é supostamente a arquitetura românica nos seus parâmetros estilísticos ou estabelecidos, mas sim compreender porque é que aquela obra é românica, ou porque é que tem um modo românico, ou qual é o espírito românico daquela obra. Ainda não desisti de realizar os testes como aferidores do desempenho individual e que possam equilibrar a classificação obtida em grupo. O trabalho teórico-prático é desenvolvido em grupos de 5 e, portanto, a copia entra como instrumento de estudo e de suporte à realização do teste. Em instância de estudo, a copia materializa-se enquanto memorando A5, com uma frente individual e intransmissível, condição que fica garantida pela entrega da copia a que fica agrafada ao teste. A elaboração, as condições é exclusivamente manuscrita ou analógica, com recurso ao desenho como língua-mãe, poderá incluir diagramas, cronologias, tabelas ou quadros comparativos. Desaconselho a inscrição de texto redigido e que deve ser circunscrito a datas, tópicos, siglas, acrónimos, abreviaturas ou mnemónicas. O desenho é entendido, isto é uma mensagem recorrente transmitida aos estudantes em todas as componentes da disciplina, o desenho não é entendido como um virtuosismo técnico ou plástico, mas sobretudo enquanto ferramenta operativa de exploração e pensamento. Em primeira instância, ele tem que ser útil e necessário ao estudante. Uma vez que é uma condição necessária do estudante de arquitetura dominar o desenho, como ferramenta e instrumento de concepção e comunicação, deste modo o estudante posiciona-se com segurança e à vontade na abordagem dos temas específicos da história da arquitetura portuguesa, potenciando o seu entendimento não como conhecimento estático e passivo, mas enquanto problema dinâmico e ativo, no sentido de se constituir e contribuir para o seu próprio projeto continuado. E, em última instância, a minha ambição é que eles estejam a ouvir uma aula de História da Arquitetura Portuguesa e estejam a pensar que formas, que tipos é que, ou que estratégias de composição do espaço lhes podem servir para o projeto que estão a realizar naquele mesmo momento, nesse mesmo ano. Estas são 2 páginas, são as 2 primeiras páginas de 2 testes de 150 que estão à minha espera neste momento de correção. E, portanto, aqui temos a cábula, a copia, digamos, agrafada ao teste, e o próprio teste é construído de maneira a potenciar a exploração pelo desenho, sem nunca, contudo, deixar de insistir na construção do raciocínio através da palavra, através do texto, através do discurso escrito. Isto são algumas das copias mais, evidentemente que eu trago aqui as mais entusiasmantes, e outras 2. Portanto, em História da Arquitetura Portuguesa, como no projeto, e como nas artes, na arqueologia e na antropologia, a aprendizagem baseada em projetos é a condição primeira da ação de fazer, enquanto aprendizagem ativa, naturalmente indutora da sala de aula invertida. E aqui, com todas as teorias ou com todas as estratégias pedagógicas do Studio e do Design-Based Learning,
àquele que neste momento é para mim uma das referências nos processos de reflexão, que é o Tim Ingold e, em particular, o Making, em que ele interrelaciona estas 4 disciplinas. A copia é apoiada pela partilha no Moodle dos documentos materiais, visuais, que acompanham as aulas teóricas, em que necessariamente estão desenhos, estratégias de representação que servem de suporte e acabam por funcionar como sementas substitutas daquilo que eram as sementas informais organizadas pelos estudantes em momentos de desespero a 2 dias do teste. Portanto, a copia fomenta a vinculação dos estudantes, permitindo-lhe fazer escolhas próprias. Ao revelar cabeças de série, situa obras experimentais ou periféricas, promove o espírito seletivo e crítico e um discernimento que advém do reconhecimento de uma importância relativa e subjetiva que é espaço para a abertura da sua própria exploração disciplinar. O facto da copia ser permitida faz com que eu tenha que elaborar os testes com outra sofisticação, e uma delas é permitir aos estudantes que escolham, ou seja, eles sabem de antemão que há X obras obrigatórias e que há X obras que têm que fazer a escolha. E a pergunta, no teste, no momento, direciona-se para que eles façam as escolhas e façam as relações em função dos temas ou do tema que declaram e que lhes interessa. Portanto, redireciona a relação do estudo, avaliação, classificação para a percepção do estudante como o investimento, o retorno e a aprendizagem, promovendo a autonomia e a colaboração, uma vez que a partilha dos documentos base não invalida a questão o problema da escolha. A elementaridade de meios na ativação desta estratégia poderá ser totalmente acessível e poderá ser, com alguma facilidade, ser extensível a outros contextos. Aqui, relativamente aos resultados obtidos, eu agradeço à colega Patrícia Antunes, porque ainda não me tinha debruçado sobre o problema de como ter um retorno, informação específica sobre esta estratégia e, portanto, a copia promove um sentimento de segurança no domínio da matéria, numa relação direta com o investimento na organização do estudo, diminuindo substancialmente situações mais correntes de ansiedade. Esta ideia da copia, antes de o ser, já o era, portanto, neste sentido de invenção, de renovação, relaciona-se muito com as práticas artísticas, em que a relação em que o processo é parte tão ou mais importante como o resultado. As hipóteses de divulgação e disseminação da cópia, tentando justificar o financiamento, prendem-se com a possibilidade de publicação, tal como é condição, de alguma forma, do concurso, mas também a possibilidade de organizar uma exposição que mobilize o interesse dos estudantes, não apenas os de arquitetura, não apenas a comunidade da Faculdade de Arquitetura, mas de outras unidades orgânicas e que, inclusive, promovam uma literacia visual. O mais importante que queria dizer é que a copia ficar retida com o teste é porque o papel dela está cumprido no momento em que é feita. Portanto, esta ideia básica também de que a cábula, enquanto se faz, inscreve. Muito obrigada.